Hello, students. Welcome to the new standard of education. Quero lhe dar as boas-vindas e meus parabéns por investir no seu desenvolvimento. A língua inglesa vai abrir as portas para um monte de oportunidades, novos conhecimentos e pessoas de todos os cantos do planeta. É uma conquista que vai te beneficiar para o resto da vida. Aqui você está dando o seu primeiro passo para um mundo cheio de palavras e expressões novas. Tem muita coisa bacana pela frente e não precisa se preocupar. Nesse curso, você vai ver que a língua inglesa é uma das mais fáceis de aprender. Ela é simples, prática e super racional. E ainda tem um monte de palavras parecidas com as nossas. Você já deve até usar um monte de inglês sem saber, pois ela está presente em todo lugar que a gente olha. Nós vamos aproveitar isso para aprender mais rápido. Mas antes de começar com regras e exercícios, vamos primeiro aprender sobre a história da língua inglesa. Saber de onde ela veio, como ela cresceu e como funciona, para depois entrar na gramática e vocabulário. Você vai descobrir que esse idioma nasceu quase sem querer, com a ajuda de muitos povos diferentes, passando por várias mudanças e influências para se tornar a língua mais falada do mundo. Então, vamos voltar no tempo e viajar para a Europa um pouco antes da língua inglesa aparecer. As duas ilhas em verde eram governadas pelo Império Romano. E como não havia nada de valioso por lá, acabaram indo embora para Roma em 410 depois de Cristo. Sem eles, as ilhas começaram a ser invadidas por outras tribos, que sem saber, viriam com a base da língua inglesa na bagagem. Primeiro vieram os anglos e saxões, que eram do norte da Alemanha. A própria palavra English vem do nome da tribo Anglos. Eles deram palavras como father, house, arm, apple and friend. E é por causa deles que inglês é hoje parecido com alemão e holandês, porque vieram do mesmo lugar. Compare as palavras entre cada língua e veja como são similares. Da mesma forma que, se a gente comparar português, espanhol e italiano, veremos que as palavras também são bem parecidas, porque essas três vieram do latim. Durante a história, as línguas foram pegando influências umas das outras, como galhos de uma árvore. Nós vamos aproveitar essas conexões para aproximar o inglês ao português. Por exemplo, muitas palavras são parecidas nas duas línguas porque vêm do latim. Linea, em latim, deu origem a linha em português e line em inglês. E de outra veio estrutura e structure, assim como âncora e anchor, estrada e street, moeda e money, animal e animal. E também temos muito em comum com outra língua até mais antiga, que é o grego. Da palavra eografia veio geografia e geography, além de música e music, filosofia e philosophy, acrobata e acrobat, e economia e economy. E ainda tem várias outras. Por isso que nós vamos aproveitar o português que você já sabe para aprender mais inglês. Embora os dois tenham gramáticas diferentes, tem muito vocabulário que é igual. Então, não precisamos começar do zero. Por exemplo, a língua inglesa teve mais influência do latim quando, no final do século VI, padres e monges também visitaram a ilha trazendo o cristianismo
E palavras como bishop, angel, mass, wine and altar, super parecidas com as nossas. E 100 anos depois vieram os vikings lá do norte da Europa, com sua língua nórdica trazendo palavras como skin, fast, want, give and take. É por isso que o inglês também tem semelhanças com o norueguês, sueco e dinamarquês. E todas essas ocupações foram aos poucos moldando o inglês. Pessoas de uma tribo foram casando com pessoas de outra, e as línguas foram naturalmente se misturando. E finalmente, em 927, foi fundado o Reino da Inglaterra, para tentar juntar todo mundo sob uma mesma bandeira. E não demorou muito para ele também ser invadido. Em 1066, pelo Duque Guilherme Conquistador do norte da França. Ele se apossou do trono e trouxe consigo muitas expressões francesas como sport, prince, reception, govern e honesty, além de várias outras. Nessa época, os costumes e ideais franceses eram considerados mais civilizados e sofisticados do que dos seus vizinhos, e acabaram sendo adotados não apenas pela Inglaterra, mas também por outros países, como Portugal. Por causa disso, temos ainda mais palavras parecidas em português e inglês, como parlamento e parliament, conselho, council, educação, education, igualdade, equality, fraternidade, fraternity, liberdade, liberty, balé, ballet e utensílio, utensil. Viu que a língua inglesa é como uma grande salada, com ingredientes às vezes parecidos com os nossos e outros completamente diferentes? E ela não parou por aí, continua evoluindo até hoje. Em 1801, a maior parte do território havia sido unificada com o nome de United Kingdom, ou Reino Unido. E durante todo esse tempo, inglês continuou crescendo com palavras que vieram dos quatro cantos do mundo. Da Índia, que foi uma colônia inglesa, vieram termos como shampoo, thug, pajamas, yoga e bungalow, entre outras. Dos indígenas das Américas, vieram expressões como canoe, tomato, chocolate, barbecue e toucan, do tupi-tucano. Da África, o inglês pegou vocábulos como zombie, voodoo, safari, nitrogen and banana. E dos Estados Unidos, que também era uma colônia inglesa, veio a maior contribuição de expressões e gírias novas. Palavras que surgiram do trabalho, cultura e tecnologia de lá. Com o tempo, o inglês acabou virando a língua mais dominante do mundo, usada oficialmente em 88 países. E cresceu tanto que hoje 75% de quem fala inglês nem mora onde ele é usado como primeira língua. São pessoas espalhadas pelos quatro cantos do planeta como a gente. Portanto, inglês não é só para viajar para os Estados Unidos ou Inglaterra. Virou a língua para conhecer o mundo e se comunicar com pessoas de todos os países. É de longe a mais usada na internet, que representa informação pra caramba de graça, desde que você tenha inglês. E ainda bem que ela virou a língua global, porque é a mais fácil de aprender. Para mim, vai ser uma honra levar você nessa viagem e tenho certeza vai te ajudar muito na vida.
E por hoje é só. Na próxima aula, vamos aprender como ele é formado usando uma estrutura super simples. Vejo você lá. See you there.